Oi, pessoal. Meu nome é Marina Hernandes, eu sou personal trainer e terapeuta postural, trabalho com reorganização de movimento e de postura. E eu queria falar para vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre dores no pescoço. Eu, quando dou treino, encontro muita gente com restrição de perda de mobilidade na cervical, dores na cervical, disfunções nesse pescoço e que podem ser melhorados com exercícios, mas que eu queria que vocês entendessem um pouquinho do que acontece no corpo e da onde veio, né, essa dor, da onde veio essa desorganização. Então é o seguinte, na maioria dos casos, a dor vem de uma desorganização mecânica, ou seja, postural, tá? Não tô falando de dor química, tô falando de dor mecânica. E aí, quando a gente fala de postura, a gente fala de alinhamento, né? Então, assim, as principais escolas de biomecânica concordam que para se ter uma boa postura, eu preciso de alinhamento vertical de 5 pontos, tá? Então, os pontos mediais aqui das orelhas, as articulações dos ombros, da pelve, né, do quadril, dos joelhos e do tornozelo. Os eixos de planos dessas articulações deveriam estar na horizontal e um ser paralelo em relação ao outro. É como se tivesse um empilhamento de blocos, né? O bloco da cabeça empilhado em cima do tronco, em cima da pelve, em cima das pernas, que vai em cima do pé, tá bom? Como a gente vive num campo gravitacional, isso é super importante, porque a gravidade, tudo que tá fora de eixo, a gravidade derruba, tá certo? Então, como é que eu faço? Porque nosso corpo, a gente se movimenta, a gente tá o tempo todo se mexendo, mas a gente mantém essa vertical. A gente tem a ação dos nossos músculos e das nossas fáscias, que ajudam a nos sustentar. Mas, quanto mais no eixo eu tô, menos esforço os meus músculos têm que fazer para me manter em pé, em postura, tá certo? Então, é mais ou menos assim que funciona. Vou olhando aqui no meu roteirinho para falar para vocês. Uma referência legal, né, que a gente fala, é buscar aqui o equilíbrio da cervical com os côndilos occipitais do crânio, tá certo? Então, a base do meu crânio, ela tem que estar vertical. E a cabeça e o pescoço dependem também do equilíbrio da cintura escapular, ou seja, dos meus ombros em relação às escápulas nas costas e da minha coluna, tá? Aqui eu tô falando da coluna torácica e da cervical, tá certo? O que acontece normalmente numa desorganização, seja lá por quê, tá? As pessoas têm uma mudança na posição dos ombros, que rodam para frente, as escápulas começam a ficar mais afastadas, longe da coluna, e eu tenho também uma perda desse eixo da coluna. A coluna, ela tem na cervical uma lordose, depois na nossa torácica uma cifose e depois uma lordose na lombar. Essa é a curvatura fisiológica da coluna e eu vou perdendo essa curvatura, que seria o ideal para ter amortecimento entre as vértebras e tudo mais. Ou seja, essa situação de ombros para frente, peito fechado, leva a uma anteriorização da sua cabeça. A cabeça vai para frente e sai do eixo também. Isso é complicado, pessoal, porque a cabeça, ela já pesa um crânio mais ou menos uns 4, 5 quilos. A cada 2 centímetros que ela tá anteriorizada, esse peso vai duplicando. Então, tem casos de pessoas com 2 até 4 vezes mais peso, né, de sobrecarga dessa cabeça, que tá aqui. Você sofre essa sobrecarga aqui, na região do trapézio, dos ombros e das vértebras cervicais. Então, você imagina a sobrecarga de tudo isso e que você tem que se manter e carregar por uma vida toda, tá? Então, fora isso, o ângulo dessa cabeça define também o grau de desalinhamento da sua coluna cervical, certo? E o que acontece? Eu tenho uma coluna que está sendo puxada para frente, que está saindo, né, da posição fisiológica. Eu tenho, por consequência, uma compressão dos discos intervertebrais, eu tenho uma compressão de nervos, de vasos sanguíneos e até mesmo de artéria. Falta nutrição, falta oxigênio, pode faltar oxigênio para o teu cérebro,
tá? Então, eu preciso tentar tratar e voltar à posição dessa cabeça. Bom, enfim, um corpo que é dramatizado por uma má postura, ele tem que se defender com compensações tensionais o tempo todo. Então, se essa cabeça tá indo para frente, eu tenho uma série de estruturas aqui, as minhas fáscias, né, que é o tecido conjuntivo, e os meus músculos começam é uma briga de cabos e de força para sustentar você no seu eixo, senão você cairia para frente. E isso gera tensão, e tensão gera contratura, gera dor, gera compressão nervosa, né? Tem uma série de consequências. Então, a desorganização é tanta que a gente sente nessa cintura escapular, pessoal, que o que acontece? Às vezes, uma ou as duas escápulas se colam no trapézio, e aí eu não tenho mais uma ação independente da minha escápula, do levantador da escápula do trapézio, eu tenho um complexo trapézio-levantador que é incapaz de se movimentar independentemente, tá? Vira aquela coisa do robozinho, vou mexer, mexe tudo junto. Eles estão presos, estão grudados, tem aderência, tá? Entre as camadas de tecido miofascial. E como consequência dessa mudança no padrão de movimento, eu tenho desequilíbrio de várias outras estruturas. Olha que complexo que é esse negócio. Já vou terminar o raciocínio para vocês verem até onde eu vou chegar. Então, eu tenho um complexo trapézio levantador. Outra coisa que acontece é a fusão de mais dois músculos, que é o romboide e o redondo começam a não trabalhar muito bem. Eu tenho uma compensação, né? Já falei, dos ombros que rodam à frente. E, pessoal, esses músculos, eles se inserem nas costelas, então eles distorcem também, quando estão tensionados, a posição fisiológica das suas costelas. Isso implica numa mudança no seu padrão respiratório, né? Fora que todos esses músculos aqui da frente também do pescoço, pessoal, o esternocleido, outros músculos, os escalenos, eles ficam desequilibrados e eu tenho uma mudança nesses músculos que são acessórios da respiração. Eu tenho uma respiração curta e ineficiente, ou seja, eu perco função em várias coisas. Eu perdi função na articulação do ombro, que já não está trabalhando no eixo dele normal, vou ter dificuldade para fazer um desenvolvimento, para fazer alguns exercícios, vou ter uma respiração ineficiente, vou ter dor na cervical, posso ter compressão do plexo braquial, ou seja, uma série de coisas. Então, por onde começar? Começar do princípio tentando organizar a cintura escapular. A cintura escapular, eu poderia dizer 4 músculos que são chaves para você tentar equilibrar com liberação, com exercícios de alongamento, com manipulação, para depois entrar com um fortalecimento. Eu diria o esternocleidomastoide, o levantador da escápula, o trapézio e o esplênio. Depois eu posso colocar uma imagem para vocês identificarem esses músculos, mas peça também para o profissional que cuida de você fazer esse trabalho contigo, tá bom? E por fim, quando eu falo de liberação, eu trabalho com isso, né? Liberação miofascial e método Rolfing, que usa da liberação miofascial para mudar a estrutura do corpo. Com isso a gente consegue reorganizar essas estruturas. Por quê? Porque o tecido facial, ele tem propriedades físicas que nos permitem moldar esse tecido. Esse tecido, ele é rico em colágeno. Quando a gente coloca a pressão sustentada com calor da forma correta, a gente consegue moldar o corpo e mudar a tensão desses tecidos. Então, eu consigo gradativamente fazer um trabalho de reempilhar essas estruturas, né? Não preciso, no começo eu não falei que eu preciso alinhar a cabeça com o bloco do tórax, com o quadril e o pé. Então, eu consigo gradualmente fazer esse alinhamento do corpo através dessa técnica e, com isso, melhorar bastante a mecânica do corpo. Deixar o corpo mais eficiente, né? Economizando energia, não preciso fazer tanto esforço muscular, eu faço menos, evito lesões e vou ter um conforto maior, vou ter mais energia, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, escrevam, eu vou tentar publicar em vários lugares esse vídeo aqui. E a gente pode também pedir, fazer uma live, se vocês quiserem falar mais a respeito. E também aceito sugestões de outros temas para eu trazer aqui para vocês, para a gente discutir, tá bom? Um grande beijo!